E aí, galerinha da Escola Cepro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de relações fundamentais trigonométricas. Então vamos lá. Relações fundamentais trigonométricas é uma matéria muito importante que dá continuidade ao assunto de trigonometria e que a gente viu como trigonometria no triângulo retângulo. Tá certo? Então isso aqui é continuação daquela matéria. O que acontece? A gente viu que a gente tem um triângulo retângulo. É isso. A, B, C. Eu vou marcar esse triângulo θ aqui. Beleza? Oposto ao ângulo A, a gente tem o lado Azinho. Oposto ao ângulo C, a gente tem o ângulo Czinho. Oposto ao ângulo B, a gente tem o lado Bzinho. Beleza? Então, a letra minúscula, ela é oposta ao ângulo com a letra maiúscula. Dentro das relações fundamentais trigonométricas, a gente tem uma coisa muito famosa. Aliás, dentro do triângulo retângulo, a gente tem uma relação super famosa, que é a primeira coisa, assim, que as pessoas lembram quando fala do triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é uma relação métrica. Tá certo? Ele é uma relação métrica. Ele é uma relação métrica porque ele fala das medidas. Tá bom? Eu vou fazer isso em forma de observação no cantinho aqui, ó. OBS. Relação métrica. Ele vai falar em relação às medidas dos lados. Enquanto uma relação trigonométrica ela vai envolver lados e ângulos. Tá certo? Isso aqui é a nossa observação do coração desse momento nosso aqui. Então, tá. Então, a relação, o Teorema de Pitágoras, ele é uma relação métrica, mas nossa matéria é relações fundamentais trigonométricas. Então, beleza. Teorema de Pitágoras, ele fala o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Espero que sim. Só para poder fazer uma manipulação algébrica que vai nos interessar aqui, eu vou inverter. Eu vou escrever que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? A gente aprende, quando a gente está trabalhando com equações, que tudo que a gente faz de um lado de uma equação, a gente tem que fazer do outro, tá certo? Então, eu vou dividir toda a equação por a ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. E vou dividir tudo isso por a ao quadrado. Então, sobre a ao quadrado, sobre a ao quadrado, sobre a ao quadrado. Fazendo isso,
A gente vai ganhar de presente isso aqui, ó. Quando eu tenho duas potências numa fração, eu posso colocar a potência dessa forma, ó. Certo? As duas coisas são válidas. Então, eu vou escrever dessa forma. Agora, observa que uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Ótimo. Mexi, e vem a pergunta. O que isso tem a ver com relações fundamentais trigonométricas, mais especificamente nesse exemplo, no triângulo retângulo? Vamos relembrar aqui. O que a gente sabe que é seno do θ? Seno de θ não é cateto oposto dividido por hipotenusa? Agora, quem é meu cateto oposto ao θ aqui? C. Quem é minha hipotenusa? A. Será que vocês já estão conseguindo entender aqui que eu estou querendo chegar? Cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, quem é o adjacente ao θ? B. B sobre A. Então, se eu pensar, olha só, o que é B sobre A? B sobre A é cosseno de θ. C sobre A, que é em cima, é seno de θ. Então, quer dizer que eu posso escrever isso de uma maneira diferente. Eu posso escrever isso assim, ó. Eu posso escrever cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. O que eu quero que vocês percebam? Porque isso é muito importante. Por que esse quadrado tá aqui? Porque o B sobre A, que é o cosseno de θ, ele tá elevado ao quadrado. Por que o seno ao quadrado tá aqui? Porque o C sobre A, que é o seno de θ, também tá elevado ao quadrado. Certo? Então, a gente vai chegar, só para poder escrever do jeito que o pessoal vai achar nos livros, tá? Mas aqui já estava certo. Ela é chamada de relação fundamental da trigonometria. É assim, pode até existir uma relação na trigonometria importante, mas ela não vai ser mais importante do que essa. Essa é a relação que dá base para todas as outras relações trigonométricas. Então, eu inclusive aconselho assim, se você sabe essa muito bem e sabe manipular algebricamente, o que é manipular algebricamente? É trabalhar com as equações, trabalhar com as letras. Se você sabe essa e sabe o que tem que fazer, você não precisa decorar mais nada na sua vida. Ela resolve tudo pra você. Tá? Então, assim, essa relação aqui, ela não é chamada de relação fundamental à toa. Se tem uma relação que você realmente você tem que dominar, mais do que decorar, é dominar, é saber trabalhar com ela. É essa relação fundamental aqui. Tá bom? Então, eu acho que ela pede uma dedicação. E não é porque ela é difícil, não. É porque ela é a base das outras. Tudo que a gente vai aprender o resto do dia hoje vai sair daqui, tá? Então, a relação fundamental da trigonometria é essa. Seno ao quadrado de θ, ou o povo coloca x, mas tudo bem, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quem é x? X é um ângulo qualquer. Para vocês, por enquanto, esse x é um ângulo qualquer, pode não parecer não ser nada importante,
mas daqui a uma semana isso vai ganhar um significado mais potente. Quando eu falo que x é um ângulo qualquer. Por enquanto não vai ser nada, mas no futuro vai ser. Então tá aqui a nossa relação fundamental da trigonometria. Ela tá no centro da nossa folha, porque ela vai ser o centro da nossa aula. Tá? Por favor, gente. Isso aqui é importante. Beleza? Beleza. Além da observação de o que é uma relação métrica e o que é uma relação trigonométrica, eu preciso chamar a atenção de vocês à notação matemática. Notação matemática é a maneira como a gente escreve as coisas. É quase como se fosse a nossa gramática. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque eu ouço muito de aluno: ah, mas eu gosto de escrever assim, ah, mas assim eu entendo, ah, mas a minha letra é desse jeito. Pessoal, matemática ela é muito séria. Às vezes a letra maiúscula na matemática significa uma coisa e a mesma letra minúscula significa outra. Tá? O exemplo tá aqui, ó. A letra maiúscula, ela marcou os ângulos e a letra minúscula marcou os lados do nosso triângulo retângulo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento à maneira como a gente escreve. Quando a gente escreveu assim, seno ao quadrado de x, você também pode interpretar como seno de x ao quadrado. Certo? Mas seno ao quadrado de x é diferente de seno de x ao quadrado. Engraçado que quem tá ouvindo só o áudio escutou a mesma coisa 3 vezes, né? Mas observa que há diferença. Nesse exemplo de cima, aqui, o valor do seno é elevado ao quadrado. E no exemplo de baixo, o valor do ângulo é elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu vou entender aqui, que é seno de 30 graus ao quadrado. Seno de 30 graus ao quadrado é seno de 30 é meio, ao quadrado é 1/4. Se eu escrevo isso sem parênteses, eu entendo que eu tô levando o 30 ao quadrado, então vai ser seno de 900. E seno de 900 graus, vocês ainda não sabem. Certo? Então, assim, tomem cuidado com a maneira de escrever. Justamente para evitar esse esquecimento dos parênteses, que eles entenderam que era melhor colocar o quadrado aqui, para que ficasse claro, então, que o que eu tô fazendo aqui é a primeira linha, não é a segunda. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, é a hora de pausar o vídeo. Eu enchi uma folha de papel, tem muita coisa aqui, e isso tudo tem que ir pro caderno de vocês. Então, pausa esse vídeo agora e copia, tá bom? 3, 2, 1. Vai. Continuando, agora a gente vai falar de outras relações fundamentais trigonométricas, tá? Outra relação fundamental trigonométrica, eu vou desenhar o meu triângulo retângulo de novo. Então tá, vamos relembrar aqui
A gente fez seno, que é cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno, que é adjacente, sobre hipotenusa. E tangente, que é cateto oposto, sobre adjacente. Beleza? Beleza. Aí vem a pergunta: por que eu faço oposto sobre hipotenusa em vez de fazer hipotenusa sobre oposto? Você não faz isso porque hipotenusa sobre oposto é outra relação trigonométrica. Ela se chama cossecante. Por que eu não faço adjacente sobre hipotenusa e não hipotenusa sobre adjacente? Porque hipotenusa sobre adjacente é outra relação trigonométrica. Ela é a secante. A mesma pergunta aqui, né? Então, existe sim, se eu inverter isso aqui, vira cotangente. Que é adjacente. Sobre oposto. Então, olha só que legal. Até então, a gente conhecia só essa parte, né? A gente acha que vai ser seno, cosseno e tangente o resto da vida. E aí, quando a gente acha que é seno, cosseno e tangente o resto da vida, vem a pergunta: por que é oposto sobre hipotenusa em vez de ser hipotenusa sobre oposto? Na verdade, pode ser hipotenusa sobre oposto, só que ela vai chamar cossecante. Tá certo, pessoal? É a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Tudo bem? Ela pode ter esses nomes, não tem problema nenhum. Então, mas uma coisa que o pessoal tem que entender: a cossecante, ela é parecida com o seno. Vocês observam que é uma fração inversa da outra. Concorda? Não é função inversa. Cuidado para não misturar as duas frentes de matemática, tá? É uma fração inversa. Então, se isso é uma fração inversa, eu posso falar que isso aqui é 1 sobre o seno. Tá bom? Então, a cossecante se relaciona com o seno. Na mesma ideia, eu posso falar que a secante se relaciona com o cosseno e ela é 1 sobre cosseno. Tá bom? A tangente, ela vai se relacionar, então, com a cotangente. A cotangente, como inverso, fração inversa da tangente, todo mundo entende super bem, porque tangente e cotangente, o nome é parecido. Aonde vem o perigo? Aqui, ó. Seno com cossecante. Cosseno com secante. Não tem cocó. Anota isso. Não tem cocó. Quer dizer, você nunca vai fazer a dupla cosseno cossecante. Nunca. Entendeu? A dupla é um cosseno com o secante e o seno com a cossecante. Não tem cocó. Outra coisa interessante, a tangente como oposto sobre adjacente também pode ser calculada de uma outra maneira.
ela pode ser a divisão de seno sobre cosseno, certo? Então, a cotangente, ela é o inverso, a fração inversa da tangente. Então, a cotangente, ela vai ser a fração cosseno sobre seno. Beleza? Então, isso aqui já é uma parte importante da nossa vida também. Então, antes de eu ir para mais relações, isso aqui, eu, Dani, não considero como relações fundamentais. Por quê? Porque elas saem do próprio triângulo da trigonometria no triângulo retângulo básica. Tá certo? Mas eu tô falando disso agora porque o nosso próximo passo vai precisar disso de novo. Eu acho, inclusive, que eu falei disso aqui na outra aula. Mas é bom relembrar, entendeu? Então tá bom. Faz favor, todo mundo, pausa o vídeo e copia. Agora nós vamos para a parte mais hard. Essa é a hora que, se você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você pode se dar mal. Então, por favor, é aquele tipo de exercício que eu falo que não pode fazer nem chupando chiclete. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo. Nós vamos fazer manipulações algébricas com as relações trigonométricas básicas, com a fundamental, para chegar em outras relações trigonométricas. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Qual que é a nossa relação trigonométrica fundamental? A relação fundamental trigonométrica. A relação fundamental ela não tem esse nome. Vocês vão ver agora o porquê. Ela é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, dando igual a 1. Então, por que ela vai sempre dar igual a 1? A justificativa eu acabei de dar lá no Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Agora, suponha. Se eu viro para vocês e falo assim, vamos dividir tudo por seno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Certo. Dividindo tudo por seno ao quadrado de x, o que nós vamos ter? Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é 1. Certo? Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, eu vou buscar essa folha aqui para vocês. Olha só, cosseno sobre seno não é cotangente? Então, cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é a cotangente, só que ao quadrado. E 1 sobre seno ao quadrado? 1 sobre seno não é cossecante? Então, isso aqui é igual a cossecante ao quadrado. Então, essa é uma outra relação trigonométrica. Beleza? Agora, e se em vez de ter feito desse jeito, eu tivesse falado para vocês assim, vamos dividir tudo por cosseno ao quadrado de x.
Então, a gente ia pegar a equação fundamental, a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E eu vou dividir ela por cosseno ao quadrado de x. Aí, agora eu vou voltar lá na nossa relação e vou pensar. Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é tangente. Então, se tá ao quadrado, a gente vai ter o que aqui? Tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. O que eu acho que a gente ganha com isso, no meu entendimento, é o seguinte. A gente percebe aqui as 3 relações fundamentais da nossa vida. Tá vendo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. E tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Bom, o que a gente percebe? Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Primeiro, como a ordem da soma não altera, a gente percebe o seguinte. O 1 que estava no segundo membro, nessas duas relações, ele aparece no primeiro membro. Tanto faz aonde. Mas aqui nas relações, sim, aparece cotangente, cossecante, tá vendo? Aqui a gente tem essa equação, os dois cos aparecem juntos. E os dois que não tem có também aparecem juntos. Só que cada um de um lado da equação, tá vendo? Então, isso são maneiras que a gente tem, são artifícios que a gente tem para poder decorar fórmulas. Mas eu vou falar com vocês uma grande verdade. Eu, até hoje, quando eu me confundo, eu procuro fazer essas contas, tá? Gente, ninguém tá impassível de se confundir, de querer tirar uma prova, de querer ter certeza de como que as coisas estão. Então, assim, quando eu me confundo, eu tiro a prova. E ela sempre vai dar certo, ela nunca vai sair daqui, tá? Então, isso é muito importante. Não ter medo nem preguiça de fazer isso. Então, assim, é bom que a gente aproveite agora, então, e faça um resumo básico para ter tudo aqui. Então, a gente tem isso aqui. Vamos resumir as outras relações aqui, então, ó. Só para ficar tudo numa folha só. Que eu aconselho que vocês tenham isso bem anotado para vocês, tá? Porque na hora de fazer os exercícios, gente, eu preciso que vocês consultem isso daqui. Porque, para mim, é mais interessante que vocês consultem todas as vezes até o negócio se consolidar do que se vocês resolverem ir na tentativa e erro, sabe? No chute. Não vale a pena para mim. Então, vamos lembrar quais são as outras relações que a gente tem. Para colocar tudo em senos e cossenos, tá? A gente tem que a tangente é seno de θ sobre cosseno de θ. A gente sabe que a cossecante é 1 sobre seno de θ. A gente sabe que a secante é 1 sobre cosseno de θ. A gente sabe que a cotangente é 1 sobre a tangente, ou ainda que a cotangente é cosseno sobre seno. Certo? Isso aqui é para lembrar o resto da vida. Tá bom? O resto da vida, principalmente nessa matéria. Então, eu preparei aqui alguns exemplos para vocês, pra gente poder entender como aplicar, porque assim, eu entendo que a trigonometria ela é uma matéria que precisa de muita aplicação pra gente poder entender como que ela funciona. Mas eu tenho pra mim
que eu tenho isso muito forte, que depois que a gente entende o funcionamento dela, ela desmistifica, tá? Então, assim, eu preciso que vocês não deixem vir aquele ranço, quando você fala assim, não, trigonometria, ou aquele bloqueio, tá? Soltem o coração de vocês pra mim, que eu prometo que essa matéria ela não é tão difícil quanto parece ser. Ela, na verdade, é muito fácil. A partir de agora, ela é super tranquila, tá? Então, copia aí também, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Para copiar. Ou então, pausa o vídeo. 3, 2, 1. Ó, esse exercício aqui. Determine o valor de A igual cosseno de x mais tangente de x sobre cotangente de x vezes secante de x, sabendo que seno de x é igual a 4/5 e que x pertence ao primeiro quadrante. Para quem tá vendo essa matéria pela primeira vez na vida, qual que é a vontade que a gente tem? De sentar no meio-fio, chorar e chamar a mãe. Além de sentar no meio-fio e chorar, não resolver o problema, coitado de sua mãe, deixa ela quieta no canto dela. Não é hora de chamar a mãe, tá? O que é que nós temos que entender? Qual que é o único valor que o exercício me forneceu? O exercício só me forneceu isso aqui, ó. O que eu sei é isso. Que, diga-se de passagem, não tá aqui. Agora, ele tá me pedindo cosseno, tangente, cotangente e secante. Então, eu preciso descobrir. Vou anotar aqui pra gente, ó. Preciso descobrir cosseno de x, tangente x, cotangente de x, secante x. Bom, tangente, eu sei que é seno sobre cosseno. Que a cotangente é cosseno sobre seno. E que secante, a secante, vamos consultar, né? Ó, secante é 1 sobre cosseno. Tá vendo como é que é bom ter isso aqui? Toda hora você consulta se você precisar. Então, quer dizer, o primeiro passo que a gente teve, então, foi assim, ó. O cosseno é considerado uma unidade básica do meu exercício, assim como o seno, tá? Então, depois que eu sei que eu tenho seno, eu preciso descobrir o cosseno, a tangente, a cotangente e a secante. Parando para respirar um pouquinho, nós descobrimos então que a tangente, a cotangente e a secante podem ser escritas como coisas com cosseno e seno. Então, no final, eu preciso descobrir quanto é cosseno, certo? Para descobrir quanto é cosseno, sabendo seno, quem eu tenho na minha fórmula, na minha vida, nesse papel que eu acabei de fazer, que salva a minha vida? A relação fundamental trigonométrica. Por quê? Ela é uma equação. Com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dando 1. Se eu sei quem é seno, eu consigo descobrir quem é cosseno. Entenderam a ideia? Então, a gente vem aqui e escreve. Relação fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu sei que seno é 4/5. Então, isso aqui é 4/5 ao quadrado. Aí já começam a aparecer os erros. Muitos alunos meus esquecem de pôr esse quadrado aqui. E aí, se você esquece de colocar esse quadrado aí, vai dar diferença, tá? Então, não pode esquecer ele, não. Então, quanto é 4/5 ao quadrado? É 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Nesse momento, eu sei que eu causo um piripaque duplo, porque eu tenho uma equação com trigonometria e com frações. Não consigo me livrar disso, gente. Não dá. Porque a maioria dos... na verdade, é certeza, né? Ou você vai ter um número decimal, ou você vai ter uma fração. E é muito melhor trabalhar com frações, porque dentro de frações a gente trabalha com tabuada. Então, no final, no frigir dos ovos, as contas são muito menores usando frações, tá? Então, por favor,
Vamos aproveitar para perder esse medo de usar frações. Bom, como é uma equação, qual é o nosso objetivo? O termo que a gente não conhece tem que permanecer no primeiro membro e a gente tem que fazer operações para poder deixar ele sozinho no primeiro membro. O 16 quintos, ele está fazendo qual operação aqui? Está fazendo uma operação de soma, ó, ele é positivo. Não é? Então, para eu poder sumir com ele daqui, eu tenho que tirar 16 quintos dos dois lados. Porque tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. De um lado ele some, porque ele se anula. Então, a gente vai ficar tendo assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 25avos. Eu vou mexer com o mínimo múltiplo comum, que eu sou obrigada a mexer, mas eu vou mexendo só no segundo membro, não vou mexer no primeiro, tá? Então, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x é igual a 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. Menos 16. 25 menos 16 é o quê? 9. Certo? Então, vamos continuar a pensar em operações inversas. Eu estava somando, contrário de somar, subtrair dos dois lados da equação e cheguei nisso aqui. Agora, do lado de cá eu estou com um quadrado. O que é o contrário de elevar ao quadrado? O contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. O que faz de um lado, faz do outro. Então, a gente chega aqui, o cosseno de x, sem estar ao quadrado, é igual a mais ou menos a raiz de 9 sobre 25. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Então, o cosseno de x seria mais ou menos 3 quintos. Tem um detalhe aqui que hoje eu vou deixar passar batido, porque em outra aula a gente vai conversar sobre isso melhor. Que é a questão de falar que x pertence ao primeiro quadrante. Essa informação aqui para vocês, por enquanto, ela vai ficar suspensa, tá? Esse porquê aqui, eu ainda vou demorar mais umas semanas para explicar. Porém, eu quero que vocês saibam o seguinte, esse x pertencer ao primeiro quadrante, quer dizer que eu quero seno e cosseno positivo, tá? Então, por que tem um mais ou menos? Quer dizer que nós vamos trabalhar só com o 3 quintos positivo, o 3 quintos negativo foi embora na minha resposta. Certo? Teria como isso aqui ficar negativo? Teria, dependendo do quadrante. Mas é o que eu acabei de dizer. Isso é papo para outras aulas, não é papo para a aula de hoje. Então, olha só, a gente acabou de descobrir quanto vale cosseno. Cosseno vale 3 quintos. Vamos continuar? Então tá, achamos cosseno. Cosseno vale 3 quintos, eu vou anotar aqui de verde esperança porque é a última que morre. 3 quintos. Então, o próximo que a gente precisa descobrir é a tangente. Tangente não é seno sobre cosseno? Tangente, que é seno, dividido por cosseno. Então, vamos lá. Na pergunta, quanto vale seno? 4 quintos. Dividido pelo cosseno, que é 3 quintos. Divisão de frações, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, cancela os 5 e a gente chega que tangente vale 4 terços. A cotangente, a gente sabe que ela é o inverso da tangente. Tá vendo? 1 sobre tangente, assim como cosseno sobre seno. Mas então quer dizer que para achar a cotangente não é a fração inversa? Se é a fração inversa, é 3 quartos. A secante é a fração inversa do cosseno, então é 5 terços. Beleza? O exercício acabou? Não. Por que o exercício não acabou? O exercício não acabou porque a gente tem que achar isso aqui. Então vamos lá. Qual é o valor de A? É cosseno de x mais tangente de x dividido por cotangente de x vezes secante de x. Certo? Certo. Então tá. Quanto vale cosseno de x?
Cosseno de x vale 3/5. Mais. Quanto vale tangente de x? Tangente de x vale 4/3. Cotangente de x vale 3/4. Vezes secante de x vale 5/3. Entenderam? Então, olha só como é que a coisa parece ser ruim, mas na verdade ela é só grande. Primeiro, a gente fez essa conta, que realmente de tudo que a gente está fazendo aqui é o mais complexo, mas não é tão complexo assim. É só elevar ao quadrado, isolar o cosseno, tirar a raiz quadrada, a gente chega que o cosseno é 3/5. Depois disso aqui, para achar a tangente, tem essa regrinha. Achou a tangente, tá aqui. Cotangente é o inverso da tangente, secante é o inverso do cosseno. Pega todos esses valores e substitui aqui na nossa expressão que pediu para calcular. Agora aqui é fração. Gente, fração. Isso aqui eu peço para os meninos do ensino fundamental. O negócio já não ficou tão mais complexo assim. Vamos lembrar umas regras importantes. Em cima tem MMC? Tem. Qual que é MMC de 5 e 3? 15. 5 para virar 3, eu multiplico por 5 para virar 15, eu multiplico por 3. Se eu multiplico por 3 embaixo, eu multiplico por 3 em cima. 3 vezes 3 dá 9. 3 para virar 15, eu multiplico por 5. Se eu multiplico por 5 embaixo, eu multiplico por 5 em cima. E 4 vezes 5 é 20. Aqui embaixo, os 3 cancelam, porque é uma multiplicação. Observa uma coisa interessante. No mais, não cancela. Na multiplicação, cancela. Então, aqui embaixo, a gente tem 5/4. Então, a gente vai ter aqui 9 mais 20, 29, sobre 15, sobre 5/4. Como é que termina isso? Multiplica de cima pelo inverso da de baixo. Certo? Aqui não tem o que simplificar, gente, infelizmente. Então, nós temos que multiplicar 29 por 4 e 15 por 5. Vamos lá. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Então, a nossa equação, a nossa expressão numérica final ficou 116 sobre 75. Amém. Ufa. Então, olha que questão bonita. É uma questão grande? É. Porém, é uma questão impossível? Não. Repetindo de novo. Toda vez que tiver esse tipo de exercício, você tem que pensar o que você tem que descobrir. O que você tem que descobrir, você escreve aqui no cantinho. Que aí você vai se guiar depois. Certo? Geralmente vai ser dado ou o seno ou o cosseno, tá? Para poder usar a relação fundamental da trigonometria. Agora, se for para usar uma das outras duas, aí ele pode te fornecer aqui cotangente, tangente, secante, cossecante, não tem problema. O princípio vai ser o mesmo, só vai mudar aqui qual equação você vai usar, tá certo? Então, feito isso aqui, você vai pegar as relações que estão aqui, vai procurar elas e usar. Chegou nisso aqui, pega a fórmula que ele te deu e substitui e faz conta, tá? Então, vamos lá, gente. Pausa para copiar de novo. 3, 2, 1. Pessoal, esse outro exercício aqui, ele é bem diferente do anterior. Então, vamos prestar atenção na leitura dele aqui. De acordo com as relações fundamentais da trigonometria, simplifica a seguinte expressão e tem essa expressão bonita aí pra gente resolver. Observe que não tem nenhum valor nem para seno, nem para cosseno, para nada. Então, é para simplificar algebricamente. Esse é um exercício apenas de manipulação algébrica. Ele não envolve com a gente coisas de equações, tá? É somente expressões algébricas. Então, a gente vai trabalhar aqui com as propriedades livremente. Por experiência, quando a gente vê uns exercícios assim, a gente sabe, quer dizer, eu sei, eu espero que vocês aprendam isso. A gente tem que passar isso tudo para as nossas unidades básicas, que são senos e cossenos. Então, para facilitar, a primeira coisa que nós vamos fazer
a gente vai simplificar cada parêntese separado. Tá? Então, eu vou chamar esse parêntese aqui de A. Vou chamar esse parêntese aqui de B. Vou chamar esse parêntese aqui de C. E vamos trabalhar com ele. Bom, o A é secante menos cosseno. Secante, gente. Vem aqui na folhinha. Secante. 1 sobre cosseno. Devolve a folhinha. Então, eu sei que isso aqui é 1 sobre cosseno menos cosseno. Aí, como é que eu vou mexer com fração aqui? Fazendo MMC. O MMC de cosseno de 1 é cosseno. Então, cosseno dividido por cosseno é 1. 1 vezes 1, 1. Cosseno dividido por 1. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Agora, uma coisa interessante que a gente pode melhorar é o seguinte. É uma observação aqui. Isso não é fórmula, tá, gente? É só manipulação. A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Não é isso? Se eu quero deixar o seno isolado, eu vou ter daqui uma equação que é assim, ó. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Se eu quero deixar o cosseno isolado, eu falo que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Observa que isso aqui não é fórmula. Isso não é mais uma fórmula. É manipulação algébrica. O que eu quero dizer com isso? Gente, isso a gente não decora, a gente entende. Sabe? Tipo, isso aqui pode ser considerado uma fórmula. Isso aqui é consequência. Sabe? Se precisar fazer 37 vezes, 38 vezes, milhões de vezes, você vai fazer isso aqui. Você não vai decorar isso aqui, não. Não precisa decorar isso. Depois de um tempo, é claro que isso se torna óbvio, né? Se eu quero isolar um, o outro vai estar subtraindo no segundo membro. Ok? Mas não decora, sabe? Ficar repetindo aquela... Ficar recitando, decorando fórmula. Sei lá, sei lá, sei lá. Seno quadrado, cosseno quadrado é 1. Seno quadrado é igual a 1 menos cosseno quadrado. Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado. Isso não existe. Para de decorar. Não existe isso. Isso é manipulação algébrica. Você olha para a equação e fala: ah, tá. Tá bom? Tá bom. O que eu quero com isso? 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então, na letra A, a gente ainda salva isso aqui, ó. Seno ao quadrado sobre cosseno. B. Qual é o nosso parêntese B? Cossecante menos seno. Cossecante, volta aqui, é 1 sobre seno. Menos seno. Isso, gente, é exatamente a mesma coisa do andar de cima. Ou seja, tem que calcular o mínimo múltiplo comum, que entre 1 e seno é seno. Seno dividido por seno é 1, vezes 1 é 1. Seno dividido por 1 é seno. E seno vezes seno é seno ao quadrado. E o que é 1 menos seno ao quadrado? 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado.
sobre seno ao quadrado, seno de x. Ficou bem parecido, tá vendo? Letra C. Tangente de x menos cotangente de x. Tangente é 1 sobre... Tangente é 1 sobre... Oh, meu Deus do céu. Tangente é seno sobre cosseno. Gente, eu vou dar uma rabiscada aqui e vou começar de novo, ó. Tangente é seno sobre cosseno. E cotangente é o inverso. Então, é cosseno sobre seno. Aí começa a bugar. Assim, e o que eu vou fazer de MMC agora? Qual que é o MMC de seno e cosseno? Uai, o MMC de seno e cosseno é a multiplicação. Cosseno vezes seno. Então, pensa. Para eu chegar nisso aqui, essa equação eu multipliquei por seno. Multiplica por seno em cima, multiplica por seno embaixo. A gente chega em cima, então, em seno ao quadrado. E eu já tô errando o sinal aqui, ó. Aqui é mais. Desculpa, pessoal. Agora, aqui, para virar o de cá, a gente multiplicou por cosseno. E cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. A grande sacada, que é o que o pessoal às vezes menos percebe, é isso, olha. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é quanto? É 1. Então, isso aqui virou 1 sobre cosseno vezes seno. Por causa de espaço da minha folha, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Entenderam a ideia? Olha que coisa mais legal. Isso é o mais sensacional. De repente, uma coisa gigante virou 1. Só o numerador, tá? O denominador manteve. Então, o que virou esse negócio nosso aqui? P é igual a A vezes B vezes C. Que são os 3 parênteses que eu pus aqui. O A ficou seno ao quadrado sobre cosseno. O B ficou cosseno ao quadrado sobre seno. E o C ficou 1 sobre cosseno vezes seno. Ótimo. Vamos entender o que ficou esse trem, então. Gente, seno vezes cosseno não tem o que multiplicar. É por isso que a gente aprendeu no início do ano a parte de álgebra toda de novo. É tipo, são letras diferentes. O que eu faço? Eu copio. Fico cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Eu só inverti aqui, vocês me desculpam, tá? Mas é pra poder ajudar aqui embaixo, olha. Aqui embaixo eu tenho cosseno vezes cosseno vezes seno. Cosseno vai vezes cosseno, ou seja, outro cosseno ao quadrado. Seno vai vezes seno, que também dá seno ao quadrado. E essa é a hora que todo mundo fala assim, tá igualzinho em cima e embaixo, gente. Igualzinho. A resposta dá 1. Lema do dia. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, por mais feia que a coisa seja. Obviamente, gente, eu não sei quem tá assistindo esse vídeo, a gente tem que pegar como uma observação básica aqui, que a coisa não é 0, né? Mas isso aqui é um detalhe. Que para aluno de ensino médio não aparece tanto problema. Então, olha só, isso aqui deu 1. Por que isso deu 1? Porque o que tá em cima tá embaixo, eu tô dividindo. Dá 1. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, por mais feia que essa coisa seja. Certo? Então, vamos recapitular a nossa aula de hoje.
Na aula de hoje, nós ampliamos a nossa relação do que é trigonometria. A gente viu hoje que a trigonometria, ela é uma trigonometria que começa lá no triângulo retângulo, basicona. E que a partir do conceito de seno e cosseno e de teorema de Pitágoras, a gente sai de uma relação métrica e chega numa relação trigonométrica. Então, a gente para de mexer só com os lados e começa a mexer com lados e ângulos, certo? Num futuro não muito distante, a gente vai perceber que isso aqui vai ser elevado para um outro patamar, onde esse x pode ser um ângulo qualquer. Então, a primeira coisa que a gente viu hoje foi levar o nosso exercício de um teorema de Pitágoras, de relações métricas, para relações trigonométricas. Então, nós pegamos duas matérias que a gente já conhecia e fundiu, certo? Certo. Segunda coisa que a gente fez hoje foi, também pegar as relações trigonométricas que a gente conhecia e dar uma expandida nelas. A gente conhecia só seno, cosseno e tangente, e aí depois a gente ficou conhecendo também cossecante, secante e cotangente, certo? Depois, pegando isso aqui, que essas relações novas, que são 6 relações básicas, então, com a relação fundamental da trigonometria, a gente chegou nisso daqui. A gente chegou em 3 relações bem potentes, embora hoje, nos exemplos, eu só usei a primeira, porém, elas são bem parecidas. E a gente viu que, junto com isso, nessas relações mais potentes e essas relações mais básicas, a gente ganha uma quantidade de exercícios muito grande. Por quê? A partir de conhecimento do seno, eu consigo descobrir o cosseno e eu consigo descobrir várias outras relações, só trabalhando com isso. Ou até, se eu não preciso saber do valor do seno, né, ou do cosseno, ou o valor de ângulo nenhum, do seno, do cosseno, da tangente, mas apenas com a simplificação algébrica de todas essas relações, eu ainda consigo fazer exercícios. Então, aqui a gente está entrando numa seara muito vasta, tá? Então, assim, são exercícios muito bacanas de se fazer, que a gente demanda uma atenção neles, tá? Mas não são exercícios impossíveis. O que eu quero que vocês levem é: trigonometria não é uma coisa impossível, tá? Eu acredito na capacidade de vocês. Então, assim, estamos no momento, agora é copiar mais essa folha, que estava faltando copiar, ir lá para o Google Sala de Aula e fazer os exercícios que eu vou pedir, tá? Sabendo sempre que eu estou à disposição para que vocês venham tirar dúvidas comigo. Tudo bem? Então, esse foi nossa aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido, tá? Estou aqui sempre à disposição de vocês. E ficamos assim. Até a próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau.